Trabalhos de diversas áreas da área da saúde falam sobre a tal higiene do sono hoje em dia. Como que você avalia isso? Fundamental, mas poucas pessoas fazem, né? Tem pessoas que falam, olha, eu tô com sono, eu ligo a TV. Eu não tô com sono, eu ligo a TV e aí me dá sono. Mas eu falo, mas como, né? Talvez só se for pro relaxamento, porque a tela da televisão atrapalha, a luz azul atrapalha, né? O conteúdo é atrativo, então atrapalha você a pegar no sono. Então eu vejo que muitas pessoas ainda precisam de orientação do que é a higiene do sono. Muitas vezes não vai precisar da medicação, mas só fazer a higiene, isso já vai ajudar muito para a indução, para ter um sono adequado à noite, mas ainda é pouco falado. O que você, enquanto psiquiatra, acha de algumas terapias que são ou não alternativas, Natália, como yoga, respiração? Como que você avalia isso como, obviamente, complementos ao tratamento? Isso, eu acho que são complementos ao tratamento. Eu acho que só elas isoladas não vão resolver, porque há uma alteração no funcionamento cerebral. Perfeito. Elas vão ajudar, vão oxigenar mais o cérebro, vão relaxar, diminuir a ansiedade, mas dependendo do quadro, não é suficiente. Perfeito. Então, vai precisar da medicação para ter essa regulação, assim como uma pressão alta. Perfeito. Você pode controlar a sua ansiedade de uma certa forma, o estresse, mas se não tiver lá a medicação para controlar a abertura, o fechamento dos vasos, não vai ser totalmente eficaz. Perfeito. Eu sou da área da nutrição também, Natália, então eu queria te fazer uma pergunta. Como que você, da psiquiatria, qual é a sua opinião sobre fitoterápicos? Sendo bem honesta, assim, pode ser sincera. Não há evidências científicas no momento, né, de que eles realmente funcionem para transtornos psiquiátricos. Pode ajudar num efeito placebo, né, mas cientificamente falando, de acordo com os artigos científicos, bons artigos científicos, né, que artigos científicos tem de monte, mas bons. Sim. Não tem eficácia. Porque eu também fiz essa pergunta para engatilhar uma outra, porque teve uma época que estava uma febre de uso de melatonina, que não é fitoterápico, mas também tinha o GABA, por isso que eu quis te fazer essa pergunta, se realmente existe algum parecer médico sobre isso. Não, sim, existem indicações precisas, então não é qualquer insônia que vai tomar melatonina e vai resolver, né, mas tem indicações para ela sim, principalmente jet lag, é indicado melatonina, pacientes que têm problemas com o círculo circadiano, então trabalha em turnos, à noite, Perfeito. Fica acordado de manhã, a gente indica melatonina, sim. E acabamos que nós descambamos para outra série de perguntas, mas por que eu fiz aquela pergunta sobre os tratamentos, se eles agem por diferentes mecanismos do que o fármaco? Porque eu ia te perguntar se às vezes existem casos em que o paciente ele consegue, não vou dizer solucionar, que seria muito também... Não vou dizer mágico, mas cada caso é um caso, né, doutora? Mas existem situações em que o paciente ele faz só uma eletroconvulsão ou algum desses outros procedimentos e ele não necessariamente vai utilizar um medicamento concomitante? Sim. Ele vai usar só um tipo de linha de tratamento? Por exemplo, casos que têm hepatite medicamentosa, então não pode usar nenhuma medicação. E aí, dependendo do quadro, vai para eletroconvulsoterapia, porque não passa pelo fígado, né? A questão do anestésico, então a gente indica nesses casos de superrefratariedade mesmo a várias medicações, então síndrome neuroléptica maligna, que às vezes é um paciente esquizofrênico com um transtorno psicótico a esclarecer que precisa do antipsicótico, mas devido à síndrome neuroléptica não pode mais usar. Então a gente mantém a eletroconvulsoterapia, são casos mais precisos. De uma forma geral, a gente consegue até às vezes diminuir a dose da medicação, Perfeito. dar uma enxugada, mas ficar totalmente sem não. Agora nesses casos, gestação, dependendo da gestação também, como for, às vezes não... Hoje em dia tem muita medicação que pode durante a gestação, mas dependendo do quadro do paciente, não pode usar por algum motivo, então a gente indica eletroconvulsoterapia, que inclusive é muito seguro para a gestação. A eletroconvulsão, ela pode ser utilizada para pacientes que têm quadros um pouco mais severos de diabetes e hipertensão? Pode sim. Estando, de certa forma, controlados,
Pode ser usado sim, não tem Porque problema. vai ter um pouco de alteração de pico pressórico na hora, às vezes, né? Isso. Aí tem que ver, assim, a gente precisa de uma avaliação cardiológica que autorize fazer o procedimento. Isso eu Entendi. peço para todos os pacientes. Entendi. Então, o cardiologista liberando, pode fazer até senhores de 90 anos, 80 anos, dele liberando o procedimento, o coração aguentando o procedimento, não tem problema.